11h30. Olá, pessoal do Clube da Terapia, olá, pessoal do Joyce PC, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu sou a Joyce Guerra e você tá aqui nesse espaço em que a gente conversa sobre deficiência de uma perspectiva filosófica, de uma perspectiva psicológica, visando aí a gente ter uma melhoria na nossa qualidade de vida, nas nossas decisões, nas nossas escolhas devido à informação de qualidade. Tá bom? Eu sou a Joyce Guerra, psicóloga e psicodramatista, e observando no Facebook e em outros debates, eu notei que a gente tem uma dificuldade um pouquinho de conceituar algumas coisas. E eu acho importante a gente se entender sobre as palavras, porque quando a gente se entende sobre as palavras, a gente fala a mesma língua. Então, o objetivo desse vídeo é basicamente a gente conversar um pouco sobre conceitos. Então, vamos lá. O que é preconceito? O preconceito é quando eu tenho uma atitude ou crença negativa referente a algo ou alguém, baseada em informações incompletas ou equivocadas. Vamos junto aqui devagar, tá? Então, crença é aquilo em que eu acredito. A atitude é a minha posição mental perante aquilo que eu acredito. É como eu penso naquilo que eu acredito. Então, se eu acredito algo ruim sobre alguém, mas isso não me dá um pensamento negativo, eu não estou tendo preconceito, tá bom? Precisa ter as duas coisas. O que é discriminação? Discriminação é quando, a partir do preconceito, eu tenho comportamentos e ações que prejudiquem algo ou alguém. Tá bom? Então vamos aqui fazer uma historinha fictícia. Eu tenho um preconceito muito grande sobre as pessoas que nascem em um país fictício chamado Janela. Esse preconceito foi construído porque eu ouvi piadas falando que os janelanos eram burros. Eu via sempre janelanos em posição desfavorável. E a partir disso, eu fui construindo o pensamento de que os janelanos eram menos inteligentes que os brasileiros, eram menos perspicazes, menos interessados em aprender ou mesmo desenvolver um trabalho sério. Também acreditei com o tempo que os janelanos eram maus pagadores. Tudo isso foi construído em mim bem aos pouquinhos. Hoje, quando eu sei que alguém é janelano, eu já coloco os meus dois pés atrás. Eu já fico achando que algo vai dar errado, que ele vai fazer algo errado. Aqui está o meu preconceito. É discriminação? Não. Vamos agora passar para a discriminação. Um belo dia, eu estou oferecendo os meus serviços de, vendedora de bolo de pote. E aí, nesse lugar, nesse papel, eu abordo várias pessoas com meus deliciosos bolos de pote. Eu sorrio para todo mundo, mas quando eu passo pelo janelano, eu passo direto. Dou meia volta e saio, ou passo para a próxima pessoa. Ok, quem perdeu fui eu. Vai ver se o janelano era um incrível admirador de bolo de potes. Mas a questão é, quando eu passo por ele e eu não falo com ele igual eu fiz com todos os outros, eu tô tendo uma atitude discriminatória que pode causar ao janelano um constrangimento, um sentimento de menos-valia, como se ele valesse menos que as outras pessoas, baseado no meu preconceito. Mas esse janelano não me fez nada. Ele tá sendo discriminado, mas ele não teve nenhuma atitude. Ele só tava lá, existindo. E eu simplesmente decidi que ele não era digno de comprar meus bolos de pote. Como que a gente adquire um preconceito? Existindo. Ser uma pessoa preconceituosa é uma questão de caráter? Não. É uma questão mesmo de você existir no mundo. Isso porque é impossível a gente saber tudo e sobre todos. E a gente muitas vezes não sabe o quanto a gente não sabe. Além disso, até bem pouco tempo atrás, a gente não conseguia conversar tão claramente sobre isso. Para uma perspectiva evolutiva, nós precisamos desenvolver uma crença no nosso julgamento. Então, eu precisava, enquanto mulher das cavernas, ser capaz de olhar para uma comida, para uma fruta e decidir se ela prestava ou não. Eu precisava olhar para uma árvore e decidir se aquele galho aguentaria meu peso ou não. Eu precisava olhar para uma pessoa à distância e decidir se essa pessoa era uma ameaça ou um aliado. E se eu errasse, eu podia perder minha vida ou perder a vida das pessoas do meu grupo. Então a gente aprendeu a acreditar no próprio julgamento sobre as pessoas
e sobre as coisas. Foi essencial para a nossa evolução, enquanto espécies. E ainda hoje é. Tudo bem? Só que esse julgamento não está baseado mais apenas nos meus instintos. Está baseado no que eu ouço, no que eu vejo, no que eu experiencio de forma direta ou indireta. Então, se uma pessoa cresce ouvindo que, sei lá, pessoas com deficiência são naturalmente menos desejáveis do que pessoas sem deficiência, menos úteis, menos capazes, se eu começar a ter essa perspectiva, isso vai gerar dentro de mim um preconceito, provavelmente. E vai gerar, portanto, uma atitude ou comportamento. Então, preconceito é o primeiro passo, discriminação é o segundo passo. O capacitismo nada mais é que o nome que a gente dá ao preconceito que uma pessoa com deficiência vivencia. Por que eu faço isso? Por que a gente precisa separar por nomes? Para uma questão de estudo, para uma questão da gente se entender sobre as palavras, para uma questão da gente conseguir expressar o que realmente está acontecendo naquele tempo, naquele espaço. O preconceito experienciado por uma pessoa com deficiência é diferente do preconceito experienciado por uma pessoa com transtorno mental. E, além disso, os preconceitos se somam. Então, se você tem uma pessoa com deficiência e transtorno mental, ela vai sofrer mais preconceito. E se você tem uma pessoa com deficiência, transtorno mental e negra, ela vai sofrer ainda mais. Os preconceitos se acumulam. Então, como é que a gente vai estudá-los se tudo tiver o mesmo nome? Não tem como. Então, a gente precisa nomear para se entender sobre as palavras. Jô, será que eu, enquanto pessoa com deficiência e que, portanto, passa por episódio de preconceito, será que eu sou uma pessoa preconceituosa também? Claro. Você existe. A gente está vivo. E aí, o que eu posso fazer? Observa suas atitudes, procura entender, procura conhecer, procura se abrir para o outro, sabe? E pensa que a gente sofre preconceito e a gente é preconceituoso. O que vai fazer isso mudar são as atitudes de cada um. Eu confesso para vocês que meus enfrentamentos com a discriminação e preconceito ficaram muito mais tranquilos quando eu entendi que não era pessoal. Muitas vezes, embora eu estivesse recebendo a conta, embora eu estivesse sofrendo, aquilo não era a meu respeito. Entende? Aquilo não era meu. Não era sobre mim. Mas sim sobre o momento sociocultural que a pessoa vivia. Ficou mais fácil eu decidir se eu ia tancar ou não. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, percebe que é um processo coletivo. E é um processo que requer reeducação. Quando a gente senta, conversa, explica, debate, mostra, forma, informa, bem devagarinho, as coisas vão mudando, estão mudando. Mas para isso, é necessário que nós, enquanto pessoas com deficiência, bem como nossos companheiros com neurodiversidade, que a gente consiga se colocar, pouco a pouco, na posição de pessoas. Nós não somos aberrações, nós não somos inválidos, porque o nosso valor não está necessariamente no nosso corpo. A nossa identidade não está restrita aos nossos olhos. Então, cada vez que isso se torne mais fundante dentro da gente, menores serão os nossos preconceitos e as nossas atitudes discriminatórias. Até lá, eu acho que vale muito a gente ter paciência e bondade conosco e com as outras pessoas também. Porque se todo mundo pode ser preconceituoso sem nem perceber, então, e se não é pessoal? Então talvez a gente possa lidar com isso com firmeza sim, com veemência sim, mas quem sabe com um pouquinho menos de sofrimento. Porque muitas vezes não é sobre a gente e nem sequer sobre o outro. E tudo bem. Tá bom? Olha, eu espero que você tenha ficado até aqui. Se você ficou, que maravilha, parabéns. Eu quase fui embora do meu próprio vídeo. Mas olha, eu espero que a gente tenha conseguido aclarar um pouco as coisas, viu? E um abraço e até a próxima. Levante o dedo e pressione no sensor novamente. Pausar botão. 12 horas. Pausar botão.